Fala galera, beleza? Sabadão tô eu aqui, Sérgio Schmidt, canal Ponte Aérea, na Criativos, para fazer aquele meu artigo de sabadão. Fiquei pensando o que eu ia falar, como sempre, né? Eu sempre fico na dúvida do que falar, e aí eu resolvi fazer uma coisa, eu vou fazer um resgate das mídias que a gente trabalhou nos últimos 40 anos, minha produtora da década de 90. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho das mídias que a gente trabalhava na época. Essa aqui é a clássica Beta, né? Muita gente já deve ter ouvido falar. A Beta, essa aqui é uma Beta analógica, tá? E era o Fusquinha da época, né? Era uma mídia bem interessante, bem resistente, os equipamentos eram muito bons. E a gente trabalhou durante muitos anos nisso, né? Formato 720 por 486 pixels. E era o que a gente usava na época, formato standard. Isso foi foi meu start, basicamente. Eu trabalhei até um pouco antes com uma tecnologia anterior a essa, que era a Umatic, que era dinossauro total. A Umatic morreu, aí veio as betas analógicas, que já foi assim uma revolução no mercado. Com a evolução da beta analógica, né, a tecnologia evoluindo, a qualidade cada vez mais sendo exigida dos vídeos, foi criada a Beta digital. Esse aqui era a Porsche, a Mercedes da época, né? Isso aqui era 720 486 também, formato SD, né? Standard. Mas ela já tinha uma qualidade de sinal, de entrada de sinal, porque o RGB já entrava separado, então a qualidade dela, a própria qualidade de magnética, aí eu não vou entrar no técnico, que não é muito a ideia. Mas ela já tinha uma qualidade melhor com as cores e tudo, embora fosse o mesmo formato da analógica, mas a entrada do sinal sendo componente já deu um up na qualidade absurda, sabe? Absurda. Mas era um equipamento caríssimo, era um equipamento assim que, sei lá, na época era $70 mil, um player, né, um deck, não sendo os desktops iam para muito mais do que isso. Então quem tinha, na realidade, os decks beta digital que poderiam captar com beta digital, com câmera beta digital, e tudo, basicamente eram as emissoras e uma, duas, três produtoras do mercado grandes, que tinham poder de fogo na época, né? Com essa coisa da migração para o digital, o que aconteceu? As fabricantes, né, Sony, Panasonic e tudo, era uma guerra de tecnologia muito forte, e a Sony criou a DVCAM. DVCAM acho que é a mais conhecida da galera, é um pouco mais falada, né? E a DVCAM na realidade é uma transição, né? É o digital do pobre, né? Ela trabalhava com formato 720 por 480, ela não trabalhava com 486. Mas tinha uma qualidade de imagem muito interessante, bem boa, e eram os equipamentos baratos. Então eram câmeras baratas, o deck não era caro, a fita era barata. Então praticamente todas as produtoras começaram a trabalhar com a DVCAM, porque a DVCAM ela se tornou mais acessível, né? E então foi uma tendência geral, a galera toda migrou para ela. E aí com essa coisa da DV, veio DV, e a mudança de tecnologia continuou, né? E o HD começou a ser falado, coisa e tal. E aí surgiu a nossa HDCAM. Aqui a brincadeira já ficou mais séria, já entrou com formato HD, com qualidade de fita maravilhosa. Você já começou a ter uns produtos totalmente diferentes, já com formato 16:9. Mas aconteceu o mesmo problema lá de trás da beta digital. Um equipamento caríssimo, tecnologia caríssima, e fechou de novo o mercado. As produtoras pequenas, eu, na época, né, minha produtora, a gente continuou trabalhando com DVCAM, e HDCAM era assim o sonho de consumo de todo mundo, né? Mas aí eu vou mudar um pouco, eu vou para cinema, porque na década de 90 eu entrei em cinema. E aqui a gente... uma latinha de negativo de recordação que eu tenho. Opa, tá de cabeça pra baixo. Então aqui a gente tem, na verdade é Coronel e Lobisomem, é um trailer de um filme. E uma latinha de negativo. E a gente produziu muita coisa com negativo, videoclipe, coisa e tal. E quando eu trabalhei em cinema na década de 90, e meu primeiro filme foi o Villa Lobos, Uma Vida de Paixão,
e a gente trabalhou ligado direto a Los Angeles com a iFilme, eu fui obrigado a comprar este equipamento aqui. Aqui é uma mídia DLT. Isso é uma coisa que nem existe mais, vou falar a verdade para vocês, eu não pesquisei. E aqui dentro eu tenho uma cena de um filme, tá? Aqui eu tenho a cena, provavelmente uma cena do Villa-Lobos. E porque o que acontecia? O negativo era escaneado em Los Angeles, eles mandavam essa mídia pra gente poder pegar todos os frames, porque era um escaneamento logarítmico, né? Então ele não tinha, não passava por fita. Porque teve muita produtora na década de 90, início de 2000, que jogava daqui para cá, aí trabalhava efeito aqui e devolvia para cá. Resultado, um lixo. Mas era o que tinha no mercado na época e tinha gente que trabalhava assim. A gente não, quando eu entrei em cinema, a gente trabalhou nos mesmos moldes gringos, então a gente começou a trabalhar daqui para cá. Essa é a diferença. Então, tipo assim, o material era escaneado aqui, vinha para cá, em sequência de, na época o arquivo chamava-se Cineon, 10 bits. Então a gente trabalhava com o material aqui, mandava de volta e voltava para cá. Então você não tinha perda de qualidade. Então isso é o que aconteceu nesses últimos 40 anos, isso aqui bem curtinho, claro, em relação a essas mudanças de tecnologia. É isso, galera, só um overview do que foi esse mundo da tecnologia uns anos atrás. Tecnologia audiovisual. Beleza? Valeu!